Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem, porque olha, eu tô desesperado, cara. Nossa, o mercado não para de cair, tá desde dezembro caindo. O que aconteceu, né? A minha altcoin CIS, o meu Bitcoin, meu dinheiro, tudo tá desabando. Relaxa, relaxa. Se você tá pensando isso, cara, você tá muito desesperado. Sério, fica tranquilo. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo no mercado, porque todo santo vídeo que eu faço eu mostro que eu estou otimista, eu trago dados para vocês, então foco no fundamento, foco nos dados, sem operar com notícia. Vamos então direto ao ponto, tá? Vamos tranquilizar esses corações. Nesse vídeo vai ter duas etapas. Eu primeiro vou mostrar a análise técnica, né? O gráfico, algumas EMAs que eu uso, alguns indicadores e também depois análise on-chain. Certo, pessoal? Então vamos para a análise técnica do Bitcoin. Aqui é o gráfico diário, tá, dele, então cada barrinha é um dia e eu tô vendo esse padrão aqui que é basicamente uma cunha descendente que tende a romper para cima. Pode romper para baixo, mas provavelmente vai romper para cima e é o que eu espero. Por quê? Porque isso aconteceu ano passado, tá? Ele sofreu esse mesmo padrão desde que a gente rompeu o topo histórico, tá? Quando a gente chegou lá em mais ou menos 74 mil dólares. Lateralizamos por meses fazendo essa cunha, né? E em algum momento a gente rompeu para cima, que foi mais ou menos em outubro de 2024. Esse padrão, ele tá muito similar ao que está acontecendo agora. E o que junta, né? O que intensifica essa minha probabilidade, né? Esse meu achismo que pode acontecer. As médias. As duas principais médias que eu gosto de usar é essa aqui, a EMA 200, e também a EMA de 365 dias. Por quê? A EMA de 365 dias, pessoal, é uma EMA bem mais extensa, né? É de um ano, basicamente, e ela sempre representa ou o bear market ou o bull market. Geralmente, quando a gente está numa tendência de alta e o preço chega nessa média, né, essa linhazinha laranja, ela é uma ótima oportunidade de compra. Ou provavelmente a gente está tendo a mudança de bull market para bear market, né? Uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Por que eu acredito que isso está sendo uma oportunidade? Porque isso também aconteceu em 2024, pessoal. Se vocês verem aqui, ó, foco na... Vou até apagar aqui para ser mais fácil para vocês enxergarem. Se a gente pega assim essa linha laranja, nós testamos ela duas vezes, aqui em agosto e também aqui em setembro. E isso aqui foi basicamente uma resistência da tendência de alta. Até porque depois das duas vezes testadas, a gente acabou sumindo bastante o preço do Bitcoin. A gente rompeu a EMA de 200 e é a principal que eu usava até um tempo atrás, mas quando eu reparei que a média de 365 dias estava representando mais o que eu queria, né, que era ou uma reversão de tendência ou o melhor ponto de compra, eu comecei a usar ela bastante. Então é sim uma questão de demora, né? Tem que esperar chegar próximo disso ou se distanciar para ter uma noção de venda, mas eu achei bem interessante esse tipo de métrica, tá? E a média de 200 também tem basicamente a mesma função da média de 365 dias, na minha opinião, que representa ou uma ótima oportunidade de compra ou também uma mudança de reversão. Como a gente costurou muito aqui, eu comecei a prestar mais atenção nas de 365 dias e é o que está acontecendo agora. A gente está costurando a média de 200, retestamos uma vez a de 365 e de acordo com esse padrão aqui, é totalmente plausível a gente chegar próximo dela ou bater ainda na média, porque nós ainda estaremos, né? Se a gente bater na média hoje, a gente vai estar ainda acima do seu suporte principal, que é o antigo topo, que seria os 74 mil, né? Seria basicamente aqui, e continuaríamos totalmente saudáveis. O problema mesmo, pessoal, é se a gente romper para baixo, né? Vamos desenhar aqui. O problema seria se a gente rompesse para baixo esse padrão, passasse dos 74 mil dólares e quando fosse subir, batesse e rejeitasse. Se isso acontecer, provavelmente nós entramos no mercado de baixa. Acredito que isso vai acontecer agora? Acho pouco provável, tá? Não só por questão da análise técnica, mas do macro como um todo, né? A adoção, os ciclos, os dias, vários outros dados interessantes. Eu sei que é um pouco desanimador olhar o gráfico do Bitcoin atualmente, né, porque ele está caindo, por mais que ele tenha algumas altas repentinas, ele acaba caindo e devolvendo a sua alta, mas uma coisa que eu acredito que pode estar representando que não é o Bitcoin o problema, o mercado cripto como um todo, mas sim a parte global, né, essas incertezas no mundo, é o gráfico do ouro, pessoal. Se vocês verem aqui o gráfico do ouro, no dia que eu estou gravando, dia 28 de março,
de 2025, nós estamos passando pela terceira semana seguida o topo histórico do ouro. Geralmente, quando o ouro começa a passar seus topos históricos, os investidores estão procurando comprar, né, ETFs ou até mesmo diretamente o ouro, fazendo com que seu preço suba. Isso é considerado um investimento de defesa, né? Os investidores do mundo todo estão procurando se proteger comprando a reserva de valor, que é o ouro, né, a principal reserva de valor, tendo medo de, por exemplo, o mercado começar a desabar. A gente pode ver que não é só o Bitcoin que está caindo. Se a gente colocar aqui, ó, o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, opa, não é esse aqui que eu quero, esse aqui, nós estamos caindo basicamente desde fevereiro, quase 10% de queda, certo? E se a gente pegar também a Nasdaq, que está muito semelhante ao Bitcoin, porque é o índice de tecnologia dos Estados Unidos, a gente consegue ver também que está caindo desde fevereiro. E se a gente voltar para o gráfico de ouro, a gente consegue ver que desde fevereiro, né, ele começou a subir. Então, realmente, os investidores estão vendendo ativos de alto risco ou com um grau de risco maior, Bitcoin, ações norte-americanas, e estão comprando ativos mais defensivos, como, por exemplo, o ouro. Beleza, então você viu a análise técnica, mas antes de a gente ir para a análise on-chain, não se esquece de se inscrever no canal, comentar aí o que você está achando, qualquer dúvida, qualquer coisa, pessoal. E também compartilhe com os seus amigos. Vamos para mais alguns dados, só que agora os dados on-chain. Eu gosto bastante dos dados on-chain porque isso mostra exatamente o que acontece dentro da rede, né? Não vamos operar notícias, vamos operar com os dados. Beleza, aqui então o total Bitcoin Spot ETF Net Inflow está mostrando mais uma vez que nós estamos tendo mais uma semana positiva. Então, os institucionais estão comprando mais do que vendendo, né? E isso é extremamente positivo. Ainda mais porque, atualmente, apesar do preço estar caindo, e como eu mostrei para vocês anteriormente, que estão vendendo ações norte-americanas, as maiores, por exemplo, e estão comprando ouro, os ETFs de Bitcoin ainda continuam comprando Bitcoin. Então, na minha visão, isso cada vez mais vai se assimilar, né? A gente cada vez mais vai chegar próximo do Bitcoin como uma reserva de valor, da mesma forma que o ouro é. Um outro dado que eu também gosto de acompanhar é esse Balança of Accumulation Address, tá? Por quê? Porque ele basicamente vai mostrar pra gente o número de acumulações de Bitcoin, né? O número de carteiras crescendo em relação ao Bitcoin. Então, quanto mais isso aqui sobe, mais significa que endereços ativos estão acumulando Bitcoin. Então, mais pessoas estão entrando no mercado, comprando e segurando, né? Acumulando. E a gente está realmente só subindo, cara, só subindo. A gente realmente, pela primeira vez, até passou o preço aqui no gráfico, né? Bem interessante. A gente tem mais de 2,4 milhões de carteiras, né? Mais ou menos 2,8 milhões de carteiras comprando Bitcoin. Isso é incrível, significa que a demanda só está aumentando, as pessoas estão comprando, apesar de, obviamente, o preço estar caindo. E um outro indicador que eu também gosto de visualizar é esse aqui, ó, Address with Balance acima de 100 Bitcoins. Isso aqui mostra basicamente a balança, né, das wallets, das carteiras, que tem um pouco mais de 100 e menos de 1000 Bitcoins. Então a gente consegue ver que nesse período aqui, pessoal, que nós estamos vendo, desde que o Bitcoin começou a cair, né, basicamente, a gente está vendo um aumento muito grande por parte dessas carteiras. Então, se a gente puxar aqui, ó, em 2024 até o 2025, a gente teve uma alta muito grande de carteiras, né, que possuíam menos de 100 bitcoins e agora possuem, né, mais de 100 e cada vez mais. Então, esse nível de acumulação aqui é muito interessante, porque pensa comigo, uma pessoa que tem mais de 100 bitcoins, ela provavelmente ou ela é muito milionária ou minimamente bilionária. E se essa pessoa ou instituição ou empresa está comprando esse ativo e tá cada vez, né, mais pessoas estão comprando, mesmo que o preço esteja caindo, eu não consigo ficar pessimista com isso. Eu realmente não consigo. É muito difícil ficar pessimista sendo que o ativo está sendo amplamente comprado por grandes players e basicamente quem está vendendo ou quem está reclamando do mercado tem pouco, vamos dizer assim. Então eu realmente tento acompanhar muito a movimentação das baleias. Você pode agora até se questionar, se refletir, né, pensando, pô, tá trazendo vários dados positivos, os maiores estão comprando. Então por que o mercado está caindo? Porque nós temos também notícias ruins que envolvem até mesmo o mercado. O que todo mundo já está careca de saber, basicamente, que todo mundo fala, são sobre as incertezas que estão acontecendo entre os Estados Unidos e os outros países por conta
do Donald Trump, né? Aquelas políticas tarifárias e essas guerras, né? Vamos dizer, ao redor do planeta todo. Mas eu quero ir um pouquinho para o outro lado, tá? Vamos continuar com os dados on-chains. A gente tem aqui um percentual de endereços em lucro. E isso aqui, na minha visão, faz muita diferença na sua análise. Por quê? Porque basicamente, pessoal, eu estou falando que 87% das carteiras que compraram, que seguram Bitcoin, estão no lucro. É muita gente no lucro. É muita gente no lucro. É lógico que chegou um momento que a gente estava 100% de lucro por várias semanas seguidas, basicamente. E em algum momento, essas pessoas que compraram em 2022, 2021 ou até mesmo 2024 iam começar a realizar lucro ao longo do período, né? E principalmente aquela questão dos mineradores, né? Que precisam vender Bitcoin para conseguir pagar os seus custos. Então, se a gente conseguir ver aqui novamente no gráfico, pessoal, esse dado on-chain, a gente consegue visualizar que agora nós estamos com 89% mais ou menos no lucro. Então, a gente está dizendo que só 10%, né, basicamente, do mercado estaria em prejuízo. Então, o que eu realmente estou querendo mostrar para vocês é que 90% do mercado está no lucro, tá? Então, a grande minoria que está no prejuízo provavelmente se expôs muito a altcoins, né? Porque esse gráfico ele só mostra quem está no lucro em relação ao Bitcoin, ou provavelmente está desesperado porque já acredita que o ciclo acabou, né? E eu, sinceramente, acho muito difícil disso acontecer agora, com todas essas notícias positivas que nós estamos vendo no mundo todo. Agora, um outro dado que me deixa um pouco preocupado é o MVRV Z-Score, tá? Basicamente, essa linha vermelha é o MVRV, tá? E tem um outro vídeo que eu explico melhor como que funciona esse gráfico, mas vamos direto ao ponto. O que acontece? Eu estou visualizando aqui, pessoal, que basicamente, apesar dele estar longe dos seus antigos patamares, eu consigo visualizar que, infelizmente, parece que ele está fazendo uma linha decrescente aqui, ó. Não ficou tão reta quanto eu queria, mas isso aqui representa basicamente como se a gente não vai precisar chegar, né, em patamares anteriores, porque a gente nunca chegou nos patamares anteriores. Antes, o MVRV chegou a basicamente 8 aqui no ciclo de 2014, no segundo ciclo a gente chegou em 10, mais ou menos, né, 4.72, 4.72, no antigo ciclo, né, o antigo topo, a gente chegou em 4 e agora nós chegamos a basicamente quase 3. É totalmente plausível acreditar que a gente fez um topo duplo aqui, basicamente, no preço do Bitcoin e agora a gente vai começar a queda do mercado. Eu acho pouco provável, mas é possível. Então, eu quero mostrar para vocês tanto os dados que mostram que nós podemos estar realmente no fim do ciclo, quanto dados que representam que nós ainda temos caminho a andar, né? Eu acredito ainda que realmente o mercado possa subir nos próximos meses. Tá bom, Matheus, eu já entendi. Tem bastante gente no lucro com Bitcoin, Bitcoin aqui, Bitcoin lá e as altcoins, né? Eu tô cheio de altcoin na carteira. Tá, meu parceiro. Vamos melhorar essa carteira, tá? Começa por aí. Mas vamos então para altcoin season, né? Que tá todo mundo esperando, ou até mesmo tem várias pessoas que já desistiram disso. Eu vou mudar um pouco minha estratégia. Por quê? Aqui no Altcoin Season Index, basicamente, se a gente pega a parte anual, a gente ficou bem longe dela, tá? O máximo que a gente chegou, que foi basicamente em dezembro, né? Foi 55. Só que se a gente pegar o mensal aqui, a gente teve basicamente uma Altcoin Season no mesmo período, tá? Passando aqui, ó, Altcoin Month. Então, a gente pode considerar que o mês, né? O final de novembro e começo de dezembro foi uma altcoin season em 2024. Significa que a gente não vai ter uma altcoin season se a gente pegar o gráfico aqui anual? Não necessariamente, porque todas as outras vezes a gente teve isso. Mas, qual que é o meu conselho para você? Caso você tenha muita altcoin e tenha algumas no 0 a 0, outras no prejuízo, o meu conselho é, fique analisando e observe bastante o mensal, tá? O mensal. Se a gente começar a passar os 75 aqui, comece a realizar lucro ou até mesmo saia do 0 a 0 se tem algum projeto que você não gosta mais, não quer mais na carteira, nesse período, tá? É bem interessante de que a gente acompanhe agora no curto prazo, porque o ciclo ou ele acabou e a gente está iniciando a parte de baixa, eu não acredito nisso,
ou realmente nós estamos no final dele, né? Vai acabar esse ano e só ano que vem vai começar o ciclo de baixa, que é o que eu acredito. Então eu vou acompanhar bem de perto a parte do gráfico mensal, porque se começar a chegar aqui, boa parte das altcoins que eu tenho na carteira já vão começar a dar um lucro relevante. Então eu vou começar a vou realizar tudo? Não, provavelmente não, porque eu ainda acredito que a gente vai pegar o anual aqui e vai chegar acima dos 75 pontos. Pode não ocorrer? Pode. Por isso que a segurança que eu posso ter é olhar o mensal. Fique de olho no mensal. E qual é o ponto que eu quero chegar? Basicamente nós temos tanto dados positivos quanto dados negativos. Eu não estou querendo agir na forma de sentimento, em achismo, mas na minha visão, na minha análise, temos muito mais dados positivos do que dados negativos no mercado hoje. Então é por isso que eu continuo otimista e acredito ainda no ciclo de alta, principalmente por conta da análise on-chain, das baleias não estarem se desfazendo, mas cada vez aumentarem as suas compras em preços inferiores, e também por conta da análise técnica dos preços estarem respeitando a EMA de 365 dias. Enquanto respeitar aquela EMA, na minha visão, não é bear market, pessoal. Nós estamos sim com uma queda acentuada desde dezembro, nós estamos lateralizando e caindo um pouco mais, só que eu acredito que nos próximos meses, vamos dizer em final de abril, começo de maio, a gente comece realmente a ter uma volta da alta no Bitcoin. E eu quero mostrar isso para vocês não se estressarem, não ficarem preocupados, não acharem que todo youtuber fica mudando de opinião, porque até o momento eu não mudei de opinião. A gente continua com o ciclo de alta, às vezes tem umas notícias mais negativas do que positivas, mas eu ainda continuo otimista e eu acredito realmente que o mercado vai continuar subindo, por isso que eu sempre vou comprando aos poucos, não importa quanto caixa você tenha, se você tem R$100 para comprar, compre R$25 por semana, por exemplo. Não importa a quantidade, a questão é você sempre comprar de formas parciais. Nunca entre de uma vez no mercado e também nunca saia de uma vez no mercado. Sempre faça compras parciais e também vendas parciais. Com isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.